Doutor André, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Com a sua experiência, os doentes terminais têm vontade de prosseguir vivendo? Isso é uma questão muito pessoal. Alguns pacientes, quando tem a primeira notícia da sua doença, tem uma primeira reação de desespero, de depressão. Alguns desejam antecipar a morte, mas em geral as pessoas tendem a lutar pela vida sim. O que nós podemos constatar e fazer para ajudar esses pacientes nessa situação? Acima de tudo, amor. A principal carência dessa pessoa nesse momento é a presença dos amigos, é a presença dos seus parentes, das pessoas amadas, para que elas possam se sentir fortalecidas nessa luta. Talvez a maior carência seja a presença das pessoas queridas, a presença do amor. E é também difícil, né, para quem está vendo um parente numa situação dessa. Certamente. Não é uma né? situação muito agradável, até porque nós temos a tendência de acharmos que sempre estaremos bem e que tudo vai dar certo. A gente nunca acredita que um problema, uma coisa séria possa nos acontecer. A gente ainda acredita na eternidade na matéria. É verdade. Agora, em realidade, a partir de quando, já pensando mais na questão terminal mesmo, na eutanásia, a partir de quando se pode definir que é a morte do corpo físico? Essa questão é bastante complexa. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, acreditava-se que o limite da vida era a parada do coração. A parada, quando o coração parava, nesse momento a vida estava encerrada. Atualmente, com os avanços da medicina, da tecnologia, da biotecnologia, cada vez está se chegando mais longe, cada vez está conseguindo se detectar a morte em níveis mais avançados, ou seja, aquela ideia simples de que parou o coração, o paciente está morto, já não existe mais. E, de fato, a parada do coração é o grande fecho do processo, mas essa definição está muito complicada, porque já existem formas de monitorização muito mais avançadas e que vão detectar, a nível celular até, a questão do momento da morte. Para nós, o que interessa mais realmente é o momento, é a viabilidade dessa vida. O quanto ainda é reversível ou não aquele processo que se desencadeia e que vai levar à morte. Então, o limite da vida e o limite da morte é uma coisa muito imprecisa. Os extremos são muito fáceis de serem detectados, mas o exato momento em que isso se dá é bastante complexo. E se nós analisarmos pelo ponto de vista espírita, é até fácil de nós entendermos, porque vai ser a cessação da vida material que vai levar ao processo de desencarne. Então, o momento da morte física, morte orgânica, é como nós falamos, determinar o momento da morte, da parada do coração, é até fácil. Agora, determinar o momento em que todo esse organismo morreu para que o processo desencarnatório se dê, é outra história. E a questão da morte encefálica, quando se diz que a partir da morte encefálica realmente já não tem mais, já é irreversível o quadro? Isso também é um ponto bastante controverso quando você analisa a questão dos transplantes e você vê que para autorizar um transplante é necessário que 2 neurologistas atestem a morte cerebral daquele paciente e ainda se espere 6 horas para uma nova avaliação e confirmação. Então, esse limiar também é bastante tênue, mas de fato seria um marcador para facilitar até a nossa vida, porque se a gente entrar em todos esses meandros que eu falei, fica bastante difícil determinar que alguém morreu e vai ter que esperar a rigidez cadavérica, então complica bastante. Então, estabelece-se alguns critérios para a morte encefálica e para a morte clínica, e aí então você poder determinar a retirada dos órgãos para uma doação, no caso de um transplante, por exemplo. Então, antes, por exemplo, de ocorrer a morte encefálica, deve-se fazer tudo para que o paciente, para que aquele corpo consiga caminhar, sobreviver? Como é que se veria, por exemplo, a eutanásia? A questão da eutanásia, primeiro para a gente definir, inicialmente era entendido, e é a origem da palavra, dar ao paciente terminal uma morte suave, uma morte serena, uma morte doce, como se isso fosse possível, em que ele não tivesse sofrimento. Em momento nenhum, precipitar a morte do paciente. Seria deixar que a doença seguisse o seu curso normal para que ele viesse a morrer naturalmente. Mas hoje nós já sabemos que a ideia que se tem de eutanásia já é uma ideia diferente. Exatamente. Houve uma mudança porque nós temos por tendência
utilizar as definições dentro daquilo que nos interessam. Então, o que aconteceu? Pegou-se essa ideia de morte suave e criou-se uma ideia de beneficiar o paciente, antecipando-lhe a morte para abreviar-lhe o sofrimento. Principalmente numa época em que os recursos terapêuticos eram muito limitados e os pacientes sofriam muito nesse processo de morte, e eles não tinham muito como serem aliviados das suas dores, o que não acontece hoje em dia, quando nós temos medicamentos potentes que aliviam e até cessam completamente a dor, medicamentos que levam o paciente à sonolência, à sedação, e você consegue evitar que esse paciente de fato sofra no seu processo final de morte. E permita assim que ele termine o seu ciclo. Exatamente. É verdade? Permite Então, que ele não tenha não venha a sofrer as angústias do processo final. certo. Qual a ideia, qual a visão espírita a respeito da eutanásia? Essa visão, para a gente, é até bastante simples, quando nós entendemos que eutanásia, nesse ponto de vista que nós colocamos por último, que seria o de antecipar a morte de um paciente cuja doença já não tem mais tratamento, é bastante fácil nós entendermos que isso é um homicídio. Certo. Então, é natural que a posição espírita seja bastante clara, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que praticar a eutanásia dentro desse contexto é crime. Certo. Não tem discussão. Agora, você talvez já tenha ouvido falar de ortotanásia. O que seria a ortotanásia, doutor? Está muito em voga esse assunto, até por conta de uma resolução recente do Conselho Federal de Medicina. A ortotanásia veio assumir, a palavra ortotanásia veio assumir exatamente o espaço vago pela origem da palavra eutanásia. Então, a ortotanásia hoje é exatamente essa prática, a boa prática médica, aonde permite-se ao paciente morrer. Permite-se que esse paciente tenha o curso natural da sua doença e, com isso, ele tem o direito de, pela sua doença, vir a morrer sem que nós interfiramos nesse seu processo de uma forma que venhamos a prolongar o seu sofrimento e não beneficiá-lo. Mas auxiliando ele, dando-lhe todas as possibilidades e amparando nesse processo, né? Existe um limiar que a gente tem que perceber entre o curar e o cuidar. É interessante o senhor falar sobre isso. Exatamente, porque muitas vezes é uma visão do leigo e até de muitos médicos que a nossa missão enquanto médico é lutar contra a morte. Nós não estamos lutando contra a morte, nós estamos lutando a favor do paciente. E a partir do momento em que esse paciente tem uma doença intratável, incurável, eu já não posso mais curar, eu tenho que cuidar. E o cuidar remete a dar a este paciente conforto, dar a este paciente todas as condições para que o seu processo que vai levá-lo à morte seja um processo digno. Discute-se muito em justiça o direito à dignidade, o paciente ter dignidade no seu tratamento e até também no seu processo de doença que vai levar à morte. Então, essa é a grande questão da ortotanásia. Se eu não tenho mais como dar a esse paciente a possibilidade da cura, eu tenho que dar a ele o conforto. E todo o amparo, inclusive, que a medicina pode trazer. Né? Tanto o amparo clínico, quanto o amparo espiritual, o amparo moral, o amparo da família. Então, na ortotanásia, não se preconiza deixar o paciente abandonado morrendo, não é nada disso. Nenhuma, né? É dar a ele todo o conforto, toda a dignidade, para que a doença, seguindo o seu curso natural, chegue ao seu desfecho inevitável, que será a morte do corpo físico, sem que esse paciente sofra com isso. Porque muitas vezes, quando também tentamos tratar nessas situações, nós infligimos ao paciente mais dor, mais sofrimento. Como fazer para ajudar a defender a vida? Precisamos conscientizar mais as pessoas sobre a realidade do que é viver e quais são os propósitos da vida. A doutrina espírita, nesse quesito, é rica em informações e nos oferece um farto material, um farto manancial, para que nós possamos compreender quais são os nossos objetivos ao estarmos encarnados, o porquê da vida, o porquê vivemos, o porquê sofremos, qual a necessidade que nós temos de passar por essas provas, por essas expiações, por que nos é necessário valorizar a vida. Então eu costumo dizer que entendendo o fenômeno morte,
entendendo a vida espiritual, a doutrina espírita nos ensina a valorizar a vida, a aproveitar a reencarnação como um momento de reeducação, de crescimento íntimo e as oportunidades inúmeras que nós temos de, através desse processo vida, crescermos enquanto espíritos. E você está falando sobre isso, nós sabemos que atualmente a expectativa de vida do brasileiro aumentou, já está para 80 anos. O que fazer para aproveitar bem esses anos todos que estão assim crescendo, né? Devemos preservar a nossa saúde mental através do quê? De uma boa vivência. Boa vivência dentro dos parâmetros, naturalmente, cristãos, buscando ser mais equilibrados, mais comedidos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa forma de se alimentar, evitando todos aqueles vícios que são perniciosos ao nosso organismo. Então, o que a gente está acontecendo é que cada vez mais a população está envelhecendo, nós estamos cada vez com uma expectativa de vida maior e que, naturalmente, se vivemos mais, a probabilidade de virmos a ter doenças aumenta. E com o envelhecer, as doenças vão se tornando mais graves, vão se tornando doenças crônicas. E até quando vale a pena viver? Pois é, então se a gente não tomar esses cuidados, todas essas medidas preventivas, o nosso envelhecer tem tudo para ser bastante triste e bastante doloroso. Nós não queremos nada disso, a gente quer uma velhice maravilhosa, alegre. Né? Exatamente. Então o que fazer? Doutor, diga-nos lá para vamos seguir essa receita. Pois é, então primeiro, o que fazer? Tentar preservar a saúde mental, espiritual e, consequentemente, a orgânica através de todas essas medidas que a gente conhece, estão fartamente distribuídas na imprensa. Até quando vale a pena viver? Vale a pena viver até quando Deus determinar que temos que ficar por aqui. Todo instante é uma bênção, é uma oportunidade. Então devemos buscar viver o quanto nos for dado por Deus para vivermos. E tentar nos preservar de todos esses sofrimentos evitáveis. Certo. Já ouviu falar de distanásia? Olha, no primeiro bloco nós já conversamos sobre eutanásia, sobre ortotanásia e agora eu lhe pergunto, o que vem a ser distanásia? A distanásia, como diz a própria etimologia, é afastar a morte. Isso é, quando nós temos um paciente terminal que já iniciou o seu processo biológico que vai levar à morte e nós adotamos medidas terapêuticas que impedem a morte orgânica e com isso a gente prolonga esse processo. Olhando por um prisma, muita gente vai imaginar, você está ampliando a vida dessa pessoa, você está prolongando a vida dessa pessoa. Será que isso não é lícito, já que Kardec nos diz que a gente deve buscar vivenciar até o último instante no organismo? De fato, Kardec nos fala isso. Mas a distanásia não prolonga a vida, ela prolonga a morte. Ou seja, ela prolonga o processo de morte. Aquele estado terminal que a pessoa já não tem condições. Exatamente. Eu já não tenho mais o que oferecer medicamente a essa pessoa. Eu não tenho mais como recuperar a saúde, não tenho mais como recuperar a vida, eu não tenho mais como devolver essa pessoa à sociedade. Mas através de uma química ou de uma através de medicamentos, através de aparelhagens, eu não permito prolongo que ela... o processo de morte física dessa pessoa. E com isso eu aumento o sofrimento dela e dos seus familiares, o que é a maior dificuldade normalmente para as famílias entenderem e aceitarem esse aspecto. Hoje em dia se fala muito a questão do desligar aparelho, já houve casos nos Estados Unidos que todos nós acompanhamos, terríveis. E o que o senhor pensa sobre este assunto? É uma questão muito delicada porque vai ser de caso para caso, né? A questão da distanásia, da eutanásia, da ortotanásia, ela é muito bem definida nesses casos, como eu falei agora, em que o processo morte já se iniciou. É um paciente que está morrendo. E aí eu intervenho e impeço que o processo morte aconteça naquele momento. E eu dilato esse período e aí eu estou praticando a eutanásia. A ortotanásia é exatamente o inverso. É quando eu permito que esse processo se desenvolva normalmente e essa pessoa alcance, por fim, a morte dentro de um curso normal da sua doença. Eu não estou nem encurtando, nem estou aumentando o seu processo, o seu período de morte. Mas também há um acompanhamento. Na ortotanásia sim, há sempre naturalmente, um acompanhamento como a gente clínico. como a gente já falou, vai ser dado todo o conforto para esse paciente. Agora, essa questão do desligar aparelhos é muito controverso quando você
está ali na frente do paciente, porque você tem que ver o caso por caso, exatamente. Esse caso recente nos Estados Unidos, o que aconteceu era que aquela aparelhagem mantinha vivo um paciente que estava estável. Então, você desligar a aparelhagem nesse caso é homicídio, é um assassinato. Eu estou desligando um aparelho que o mantém vivo e ele estava ali perfeitamente estável, perfeitamente vivo. Então, essa questão é muito controversa por conta desse detalhe. Você tem que observar caso a caso. Caso a caso. E agora, para nós fecharmos o nosso programa, vamos falar mais da defesa da vida. E o que o senhor diria para os nossos telespectadores a respeito de como viver aproveitando essa oportunidade na Terra? De forma cristã. Seria a melhor síntese para a nossa resposta. Mas como a gente tem dificuldade de entender, a gente precisa de toda a explicação do que é viver de forma cristã. E se nós lermos a terceira parte do Livro dos Espíritos, se nós observarmos o que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter aí excelentes receitas de vida para que a gente não venha a ter surpresas desagradáveis ao final dessa encarnação. Porque a desencarnação, ela virá, inevitavelmente, para todos nós, né? É uma certeza. Mas que seja uma boa desencarnação. Exatamente. Né? Então a melhor maneira realmente é buscarmos viver conforme a nossa consciência, de acordo com as leis de Deus. Enfim, buscarmos praticar a lei de amor, de justiça e de caridade o mais próximo possível da sua totalidade, já que para a gente ainda é muito difícil viver essa lei. Seria a melhor forma.